né? Deu para descansar. Essas férias eu tirei para ficar em casa mesmo. Isso é uma piada, né, Kiana? Não. Todo mundo tirou para ficar em casa essas férias, né? Mas deu, né, para descansar bastante. Oi. Eu acho que essa quarentena, tipo assim, pra gente que é atleta, eu acho que fez muito bem. É mesmo? Que bom! Sim, porque mesmo em férias a gente, tipo assim, porque tem pessoas mesmo, tipo assim, da minha idade que realmente trabalham como atleta. Vamos dar exemplo, a Nan Cotter, ela faz kart. E é como se fosse o trabalho dela. Então, assim, essas férias foram pra ela, tipo, meio que relaxar, que nem eu. Tipo, eu parei de dar um tempo de andar de skate, de fazer academia e esse negócio. Eu achei que foi, pra pessoas assim, eu acho que foi meio que realmente umas férias, porque fazia 3 anos que eu não fazia isso. Que é direto, né? Pois é. Sim. Que bom, que bom. Acho bom que tu pense assim, né? Vendo o lado bom, né? Pelo menos está conseguindo dar uma descansada, amadurecer um pouco, né? É bem legal. Bom ver que tu pensa assim. Que bom. E o pessoal, o resto do pessoal, o que fez? Conta pra mim alguma coisa. Eu tirei pra ficar em casa, assistindo TV. Não tem escolha de sair, né? Não tem muita escolha, né? Bom dia, Yuri. Eu fiquei meio bravo porque eu poderia ter ido lá pra Gamboa, não sei o que, só que daí, benditas das pessoas daqui de Floripa que vão pra lá, levam o Poronguinha junto. Daí tem 2 casos de morte lá e 3 infectados já, daí a minha mãe não deixou eu ir, eu fiquei mó tristão. Eu consegui mandar minha cartilagem. Como é que é, Kian? Eu consegui fraturar a cartilagem do meu punho. Sério? Agora eu tô de tala. Nossa. Peraí, que foi do punho? Sim. Cara, foi no mesmo lugar, no mesmo braço quando eu trinquei o meu. Nossa, tá aí. Cortou o cabelinho. Ah, que lindo. Pessoal, é o seguinte. Quando a gente, antes das férias, tá? Na régua foi ótimo. Antes das férias, a gente começou a trabalhar. A gente trabalhou a evolução dos seres vivos, né? E aí a gente trabalhou Lamarck, enfim, né? E eu pedi para vocês formarem grupinhos, né? Acho que eu tenho um grupo formado aqui, que é quem mesmo? Deixa eu ver. Helena, Clara, Ana Clara e Evelyn. Tá? Helena, Ana Clara e Evelyn. Foi a única equipe. Aí eu pedi para vocês se organizarem, né? E durante as férias tentar pensar uma equipe. Vocês já sabem que é no máximo 3, né? Então, eu queria ver com vocês se vocês já sabem as equipes de vocês. Porque eu vou começar agora, eu vou trabalhar com vocês hoje, adaptação, já vou explicar o trabalho que vocês têm que fazer, tá? Oi. Provavelmente vai ser eu, o Rick e mais alguém, só que a gente não tem mais alguém. Tu e o Henrique. E mais alguém, só que a gente não tem o terceiro. Ô, prof, pode fazer sozinho? Pode. Aí. Kian. É eu, o Rick, e mais alguém. Porque não tem. O João Pedro Caloni tá perguntando se pode e o Yuri também. Eu não assumo o belo de ficar escolhendo, porque depois eu me sinto mal de não ter escolhido a pessoa. Então, você escolhe, velho. Depois eu me sinto mal. Ô, Vera, eu vou fazer sozinho, tá? Quem? O Andrei? Isso. Tá. O Arthur vai fazer sozinho. Tá. Andrei e Arthur vão fazer sozinho. Quem mais? Não tem mais equipe aí? Ó, o Kian e o Henrique. Daí tem o Yuri e o João, é isso?
Vamos fazer junto? Prof. Oi. É que acabou que eu não sabia que tinha esse negócio porque eu não vi na última aula, então acho que eu vou fazer sozinha. Não, mas tu pode fazer com alguém, combinar com alguém, porque vocês podem fazer o trabalho, combinar, fazem pelo WhatsApp, alguém, o 8º ano já apresentou um trabalho muito legal, foi muito legal a apresentação deles, eles fizeram em PowerPoint, eles fizeram em equipe, eles apresentaram em equipe, aqui na aula. Dá pra gente fazer uma reunião no Meet com o teu grupo e uma pessoa apresenta o PowerPoint. Aí tem como a gente fazer tudo junto. Dá para apresentar até no 8º ano, na aula, eles apresentavam, colocavam a modo apresentação, apresentavam o PowerPoint, cada um falava um pouco do trabalho, não era um só apresentando, a equipe toda Não é apresentando. isso que eu tô falando, prof. Na hora de fazer, quando eu for juntar o grupo pra fazer, apresentar pra, tipo, as 3 conseguirem ver junto o que cada uma tá fazendo. Tipo. Sim, vocês podem fazer, dá para vocês se reunir de um monte de jeito, né? Pelo WhatsApp, pelo Como Meet, que a dá gente para vai fazer. fazer, prof? Tipo, vai ter que ser PowerPoint, né? Porque vai ter que todo mundo... É melhor PowerPoint. Ah, tem outros jeitos, né? Pode filmar, pode fazer o que. E o Yuri tá no nosso grupo, tá? Tá. Eu, Pode, por exemplo, fazer uma filmagem da apresentação e apresentar a filmagem no dia, né? Vocês vão ver o que vocês vão fazer, tá? Mas o 8º ano apresentou em PowerPoint, tá? Não pode ser muito grande, porque senão leva muito tempo e eu vou explicar o que é para vocês, tá? Bernardo, tu sabe com quem tu vai fazer? Com o Luan e mais alguém. Com quem? Luan. João? Luan. Noah. Ah, Noah. Então, Bernardo, Noah, quem mais? Aí tem que entrar alguém no trio deles, ou senão eles vão dormir. Tá, Fabiola. Tá, a Grazi e a Sofia. O João pode... Prof. Oi, Vai fazer eu e o Maquin. tá. Isabela e Maquin. Joia. Daniel, Pedro e Eduardo? É o Pedro Santana. S. Tá. Então é Daniel, Pedro Santana e Eduardo, tá? Quem mais? Quem é a Ana Cláudia mesmo? Ah, o Noah. O Noah, a mãe dele. Tá, ó, eu tenho então Helena, Ana Clara e Evelyn, Kian, Henrique, Yuri, Andrei, Arthur, Bernardo e Noan, Grazi, Sofia, Isabela Medeiros e Maquin. Atualiza aí, prof. O João vai com a gente. O João Calone? Certo, com o Bernardo. Certo. Tá faltando quem aí? Tá faltando a Fabiola, a Júlia Luísa, o Davi. Vocês não querem formar um grupo? A Fabiola, o Davi e a Júlia? Prof, a Júlia pode vir comigo e com a Isabela. Quem? A Júlia. Ah, então tá. Pode ser, Júlia? Tá. Então a Fabiola vai fazer sozinha. Tá.
gente ainda, né? Deixa eu ver. Helena, Ana Clara, Evelyn, Kian, Henrique, Yuri, Andrei, Arthur, Bernardo, Noah e João Pedro, Grazi e Sofia, Isabela, Maquin e Júlia. O João Gabriel, o Pedro Blom, a Sofia e a Grazi lá, acho que elas formaram dupla. Não, daí Daniel, Pedro Santana e Eduardo, Fabiola. Tá faltando o Pedro Blom, O João Gabriel. o João Gabriel. O João Gabriel O João falou que Gabriel vai fazer sozinho. Mas aí também não tá todo mundo na aula, prof. Tá faltando o Blom na aula. Tá. O João Gabriel vai fazer sozinho, então só falta o Pedro, né? É, mas ele não tá na aula, então ele não tem como falar nada. Ele não tá na aula. É. Então tá. Então deixa eu ver. Quem tá na aula hoje? A Ana Clara tá, o Andrei, o Arthur, o Bernardo, o Daniel, o Davi. Davi vai fazer com quem? Falta o Davi também. O Eduardo, a Evelyn, a Fabiola, a Grazi, a Helena, o Henrique. Henrique tá aí? Eu. Tá. A Isabela Medeiros, a Isabela Florencio. A Isabela Florencio vai fazer com quem? Ela disse que não sabe. Ela falou, não sei. Gente, quem não sabe e não conseguir se organizar para fazer com alguém, vai fazer sozinho, tá? Vai apresentar sozinho. O Blon tinha esquecido da aula, ele tá entrando, tá? Quem? O Blon, o Pedro Blon. Ah, tá. Isabela Florencio, Isabela Almeida, João Gabriel, Kian, Maquin, Noah, Pedro Blom entrou agora, Pedro Santana, Sofia, Yuri, Júlia e João Pedro. Estão todos em aula. Pedro Blom, nós estamos vendo aqui que vocês vão ter que fazer o trabalho sobre adaptação, tá? E daí tem que achar um grupo. A Isabela Florencio está sem grupo, o Davi está sem grupo. Tu quer entrar no grupo deles ou tu quer fazer sozinho? Não, não pode 4. É no máximo 3. Vai fazer sozinho? Então tá. Então, Davi e Isabela Florencio, vocês não querem fazer juntos? Vai fazer sozinha? Então, o Davi também vai fazer sozinho, né? Tá? Então, vamos lá, gente. O trabalho é sobre adaptação que eu vou começar a apresentar agora para vocês, explicar, e depois vocês vão fazer um trabalho sobre adaptação de seres vivos. Olha, João Pedro Caloni e o pessoal que está no chat falando, depois não me venham perguntar como é que é o trabalho. Essas conversas sobre organização de equipe vocês vão fazer depois. Tá? Não é agora. Porque depois eu não vou falar mais. Tem que prestar atenção nas coisas. Depois vocês não sabem o que é. Tá? Então, aqui, ó, eu vou começar a apresentar um PowerPoint rapidinho para vocês sobre adaptação. E aí, cada equipe vai escolher um desses casos de adaptação para pesquisar, só que não pode coincidir. Então, vocês têm que estar fazendo, pesquisando e já avisando lá no grupo, olha, nós estamos pesquisando isso. Porque não pode ter 2 equipes pesquisando a mesma coisa, tá bom? Tem muita coisa para pesquisar, certo? Então, eu vou começar a apresentação aqui, vocês vão prestar atenção
E no final... Oi. Mas não é melhor no final da aula, tipo, cada grupo falar o que vai querer? Não, porque vocês não vão saber. Ah, só um minuto, gente, só um minutinho. Ué. Caiu um negócio aqui, despencou o meu varal. Gente, aqui, ó. Não dá para saber, porque vocês vão entender agora, quando eu estiver passando o PowerPoint, por que vocês não dá para entender o que é que vocês vão pesquisar, tá? Porque é a partir do que eu vou dar agora, que vocês vão pesquisar, certo? Tá? Então, tem que ter essa aula inicial aqui, tá bom? Tô indo lá, tá bom? Certo? Bora. Certo. Ô, prof, Oi. esse trabalho é pra quando? Não sei. Deixa eu terminar de explicar aqui, depois eu vou dizer, vai depender das equipes, tá? Aqui, ó, adaptação dos seres vivos. A gente viu, quando a gente estudou lá a evolução dos seres vivos, a gente viu a teoria de Lamarck, de Darwin, né? E a gente viu que Darwin fala da seleção natural, e que a seleção natural faz o que, na verdade? Na verdade, ela seleciona os indivíduos mais aptos, né? Aqueles que estão mais adaptados, que têm mais adaptação para viver em determinados ambientes, né? E elimina outros que não conseguem sobreviver nas mudanças ambientais que ocorrem durante a evolução, tá? Então, a gente vai ver um pouco dessa adaptação dos seres vivos. Uma das primeiras adaptações que ocorrem na natureza é o mimetismo e a camuflagem, certo? Mimetismo vem de imitar, certo? É quando um ser vivo imita outro para ter alguma vantagem no ambiente. Não é que ele imite, ele vai imitar conscientemente, né? É que, por exemplo, na natureza a gente vai encontrar, vamos supor, cobra coral, verdadeira e falsa, certo? Então, existem esses dois tipos de cobra, né? Elas são muito parecidas. E o fato delas serem muito parecidas, né, faz com que a que não é venenosa não seja predada, certo? Porque a venenosa, alguns predadores, ao longo da evolução, deixaram de predá-la porque ela é perigosa, ela tem veneno, certo? Aí, o que acontece? Aquela outra espécie que não é venenosa, mas que é muito parecida com a que é venenosa, acaba levando uma vantagem no ambiente, porque ela também tem poucos predadores, por parecer perigosa, mas não é perigosa, certo? Isso é mimetismo, é imitar, certo? Então, tem vários casos de mimetismo na natureza, certo? E aí, a gente tem também a camuflagem, tá? A camuflagem é quando um indivíduo ele se camufla no ambiente, ele se esconde no ambiente, porque ele tem cores parecidas, porque ele fica invisível, escondido no ambiente, né? Então, aqui, ó, a gente tem um camaleão, né? Esse camaleão, ele tá na cor verde, né? Então, ele tá no meio de folhagens verdes. Como ele tá todo verde, né? Ele se camufla. Ele não está imitando uma folha, nem um galho, nem nada. Ele só ficou de uma cor que se parece com o ambiente. Então, ele está camuflado. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mimetismo e camuflagem são conceitos que confundem muitas pessoas, né? Porque o mimetismo é imitar alguma coisa. A camuflagem é se esconder, conseguir ficar invisível no ambiente, né? Ou pouco visível no ambiente. Mas essas duas coisas se confundem, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha, aqui. Aqui eu tenho um caso típico de camuflagem. Coelhinho todo
branquinho, está aqui na neve e ele consegue se camuflar na neve. Então, um coelho branquinho na neve vai ter chance muito maior de não ser predado. Enquanto um coelho preto, cinza ou de outra cor, vai ser mais fácil de ser visto e ser predado na neve. Esse é um caso típico de camuflagem. Nesse caso aqui, ó, eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque esse animal aqui, ó, imita uma folha seca, né? E ao mesmo tempo que ele imita uma folha seca, né? Então, ele não vai ser, por exemplo, predado por um animal carnívoro, porque o animal carnívoro vai pensar que ele é uma folha, né? E, ao mesmo tempo, ele se camufla, né? Porque ele se confunde aqui no meio das folhas, certo? Então, aqui eu tenho os dois casos. Eu tenho camuflagem e mimetismo ao mesmo tempo. Então, é uma adaptação muito boa para esse animal, né? Para ele sobreviver na natureza. Porque ele tanto imita uma outra coisa, né? Que no caso aqui é uma folha, como ele também se camufla aqui nesse ambiente, tá? Agora aqui, ó. Aqui eu tenho um caso típico de mimetismo, né? Esse inseto aqui, ele só está imitando uma folha, mas ele não está camuflado nesse ambiente, certo? Ele está bem visível, né? É uma folha seca no meio de folha verde, certo? Mas é uma adaptação que traz algum benefício para ele, né? Por exemplo, um pássaro que come inseto não vai comer ele porque vai achar que ele é uma folha, mas ele não está camuflado, ele está visível aqui, certo? Deu para entender isso, gente? Sim? Sim. Tá. Sim. Mas eu não tenho só adaptações desse tipo, certo? Eu tenho adaptações para temperaturas baixas, por exemplo, tá? Então, os animais que vivem no frio, eles têm diversas adaptações para poder viver no frio, tá? Adaptações bem interessantes, certo? Principalmente naqueles lugares onde o frio é muito prolongado. Então, eu tenho desde pelos, né, muito grossos e muito intrincados, assim, sabe? Sabe o que é intrincado, né? É emaranhado, para não deixar passar o frio. Até uma camada de gordura muito grande dentro do corpo, para não deixar passar o frio, né? Que são o que a gente chama das adaptações, essa segunda aqui, ó. Adaptações corporais para tolerar o frio, certo? Mas eu tenho outras adaptações também. Eu tenho, por exemplo, animais que, para se esquivar do frio, né, à medida que a temperatura diminui, eles vão para outras regiões. Então, tem aves que são de regiões muito frias, ou, por exemplo, mamíferos, né, que são de regiões muito frias, e que vão para locais mais quentes na época do frio, né, para se livrar do frio, que são as chamadas migrações. Então, tem animais que migram, têm a capacidade de conseguir sair de um lugar e ir para o outro, né, para conseguir ficar numa temperatura não tão baixa quanto no lugar que ele vivia, tá? Outra adaptação que alguns animais fazem é hibernar, certo? Então, o que eles fazem? Eles vivem ativamente, se reproduzem no período mais quente, né? No período mais frio, eles se colocam em repouso, em quase inatividade, tá? Hibernam, né? Para não sofrer as temperaturas muito baixas, certo? Então, essas são alguns dos itens que vocês podem pesquisar. Por exemplo, uma equipe pode pesquisar as migrações, os animais que migram, ou para se reproduzir em águas mais quentes, como tem o caso das baleias, ou aves que migram, né, na época do frio. Tem uma série de coisas desse tipo, tá? Também pode pesquisar as adaptações corporais para temperaturas baixas. Outra equipe pode pesquisar animais que hibernam,
né? As hibernações, como é que acontece, por que elas acontecem, elas são adaptações a algum fenômeno natural, tá? Aqui, adaptações a altas temperaturas, então, temperaturas muito quentes, tá? Tem os revestimentos corporais, então tem assim, ó, extremidade corporal de grandes dimensões para perder calor, certo? Calor em excesso, então, animais que têm, assim, dimensões grandes para poder perder bastante calor, porque vivem em temperaturas muito altas. Ou revestimento de escama para proteção do calor em excesso no ambiente. Então, são os revestimentos corporais, que são adaptações a temperaturas altas, tá? Também tem animais, adaptações corporais como a estivação, que a gente chama, tá? Que alguns animais não se mantêm ativos durante altas temperaturas. Então, o que eles fazem? Quando a temperatura está muito grande, eles entram num estado de dormência, que é como uma hibernação também, tá? Adaptações ao clima seco, tá? Então, tem animais que diminuem a produção de urina, animais que vivem em clima muito seco, né? Então, a atividade procuram fazer suas atividades nas horas menos quentes do dia, para reduzir a transpiração. Também possuem, por exemplo, impermeabilizações no corpo, tá? Para se adaptar ao clima seco, para não perder tanta água, certo? Adaptações das plantas terrestres. Então, tem plantas terrestres que estão em local que tem pouca disponibilidade de água, então elas têm várias adaptações para isso, tá? Também tem plantas que têm adaptação para excesso de água, locais que têm muita água, então algumas plantas têm algumas adaptações para isso, né? Para baixas temperaturas, plantas que vivem em locais de baixa temperatura, quais são as adaptações que essas plantas desenvolvem? Plantas que vivem em altas temperaturas, também têm adaptações para isso. E as plantas aquáticas mesmo, que vivem no ambiente aquático. Que adaptações elas têm para viver nesse ambiente, certo? Então, gente, era isso. Eu vou colocar esse PowerPoint no grupo, certo? No grupo de vocês. Vou colocar no Classroom. Vocês vão ler de novo tudo sobre adaptação. Vão começar a pesquisa de vocês e vão escolher, certo? Que tipo de adaptação vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar adaptações que as plantas têm para viver em ambiente seco? Ou vocês vão pesquisar adaptação que as plantas têm para viver em ambiente aquático? Adaptação que as plantas têm para viver em ambiente com baixa temperatura? Revestimento de corpo de animais para baixa temperatura, para alta temperatura, ou as migrações, ou as hibernações, vocês vão decidir o que vocês vão pesquisar. Daí tem um porém. Duas equipes podem estar pesquisando o mesmo tema, mas não a mesma adaptação, entenderam? Então, vamos supor, se uma equipe está pesquisando adaptação corporal dos animais a baixa temperatura, uma pode pesquisar um animal que desenvolveu um tipo de pelo para viver lá em baixa temperatura. A outra vai ter que pesquisar, por exemplo, um outro animal ou uma outra adaptação corporal. Estão entendendo? Entendi. Todo mundo entendeu? Tem pro... Tem alguma pergunta sobre as adaptações? A gente pode fazer, tipo, de um animal específico? Pode, mas vocês têm que saber O lobo da que neve. tipo de adaptação ele tem, para que é aquela adaptação, tudo direitinho, tá? Tem que ter imagem, tem que ter explicação, não é só jogar, entenderam? Eu quero uma coisa bem feita, tá? Beleza. Deu para entender? Eu pensei em a gente começar a apresentação desses trabalhos na próxima quarta-feira, tá? Então, por exemplo,
A gente poderia ter 3 ou 4 pessoas que fossem apresentar, ou 4 equipes, né? Que fosse apresentar na próxima quarta-feira. Quem das equipes conseguiria fazer o seu trabalho para apresentar na próxima quarta-feira? Que acha que daria? Eu acho que ia ficar um prazo meio Eu apertado. ia conseguir um pouco, talvez. Então, fazer o seguinte, vamos deixar para a próxima semana, e aí todo mundo vai apresentar, tá? Mas todo Terça mundo. e quarta-feira, daí não da semana que vem, da outra, Ah, tá, beleza. Pode ser, aí fica bom. entenderam? Mas aí todo mundo vai ver o que vai pesquisar, vai colocar lá no grupo do WhatsApp para ninguém pesquisar aquilo, tá? Ó, já tem gente ali, eu vou fazer sobre animais que hibernam. Vai lá, pesquisa, porque tem vários tipos de hibernação. Depois que definiu o que eu vou pesquisar sobre o urso tal, na região tal, que hiberna, né? Daí bota lá no grupo o que vai fazer. Não adianta ficar pipocando agora. Primeiro vocês têm que ver, têm que ler, têm que ver o que existe, porque tem muita coisa, muita coisa interessante. Não pega a primeira que vier, tá? Vão descobrir coisa, tem muita coisa interessante sobre a adaptação de seres vivos. Aí depois vocês escolhem e colocam lá no grupo. Nós vamos pesquisar tal animal de tal região que tem tal adaptação para temperatura alta. Pronto. Tá? É nesse sentido. Não adianta vocês ficar pipocando agora, principalmente enquanto eu estou falando e explicando, porque depois vem aquelas confusões que vocês fazem, que daí vocês não sabem como é que era, como é que não era, tá? E vamos definir o seguinte, gente. No máximo, 5 slides, tá? No máximo. Certo? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Não pode ser mais que 5. Tá bom? Senão fica muito longa a apresentação. Certo? E procurem bastante imagem, que é melhor, né? Tá? Certo? Eu vou colocar esse slide agora, tá? Eu vou fechar aqui para a apresentação. Eu já vou colocar no grupo de vocês agora, tá? Pronto, já foi. Já está lá no grupo, certo? O slide está lá no grupo para vocês olharem. Vocês podem botar cada título daquele ali no Google e ir vendo o que existe, certo? E aí vocês, a partir dali, vocês vão fazer a pesquisa de vocês, vão pesquisando, vão olhando, tem coisa muito interessante, tem uns adaptações muito loucas, muito interessantes, que vocês podem fazer. Fiquem curiosos, que a melhor coisa que tem para fazer um trabalho é ficar curioso, certo? Porque quando a gente fica curioso e fica se perguntando, né? Ô, Pedro, por que tu tá dando bye-bye? A aula não acabou ainda. E, então, quando a gente fica curioso e começa a pesquisar e se fazer pergunta, o trabalho da gente fica muito melhor, tá? Na apresentação, pois é, né? Tá no chat aí falando, e não presta atenção no que eu tô dizendo, né, Pedro? Então, na apresentação, se o grupo é de 3, os 3 têm que apresentar o trabalho, não é um só apresentar, certo? Os 3 têm que saber sobre o trabalho. Eu gostei muito das apresentações do 8º ano, tá? Porque, assim, não, claro que não foram todas as equipes, mas a maior parte das equipes apresentou muito bem. Todo mundo estava sabendo do que estava falando e conseguiu apresentar bem, assim, né? Deu para perceber que, enquanto pesquisaram, estavam curiosos, porque não falavam, ficavam lendo slide. Porque, ó, quem vier para cá ler slide, eu vou agradecer, porque ler eu já sei, eu leio sozinha, ninguém precisa ler para mim, tá? Então, vocês têm que, claro que pode ler algumas coisas, mas tem que estar falando, explicando,
mostrando que pesquisou e que entendeu o que pesquisou, certo? Tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Gente, a gente criou o Classroom, não foi para bonito, tá? Não foi para ter mais uma ferramenta, foi para ser a ferramenta, certo? Então, quando eu coloco uma tarefa no Classroom, é para me responder a tarefa no Classroom, tá? Porque senão fica uma confusão. Eu não tenho mais olhado meus e-mails, olho muito pouco, certo? Porque eu não estou pedindo mais tarefa para mandar por e-mail, estou pedindo tarefa para mandar no Classroom. Então, eu estava conversando com a Cíntia disse que a Helena e acho que a Evelyn ou a Ana Clara, não sei, já botaram até tutorial para vocês aprenderem a colocar as tarefas lá. Ainda tem gente fazendo uma confusão danada, tá? Ah, foi tu, Evelyn. Fazendo uma confusão danada, colocando lá Aí eu não sei, porque eu não olhei, né? E, gente, tarefa que não era para... Tarefa que é para amanhã e que não era para entregar, já tem gente entregando por e-mail. É uma confusão, eu não entendo de onde que vocês tiram isso, sabe? Então, prestem mais atenção no que o professor fala, no que está escrito lá para vocês, certo? Ó, na aula de vocês de hoje, estava escrito assim, ó, a partir de terça-feira, de tarefa para quarta-feira, responder questões de olho no tema, página 55. Fazer uma pergunta, em algum momento está ali dito que é para me entregar essa tarefa? Hein, gente? Sabe? Então, assim, ó, já tem gente mandando por e-mail a tarefa. Aí a tarefa que era para fazer no Classroom, tem gente que ainda não entregou. Que eu dei prazo, é uma tarefa do início do segundo semestre, do segundo trimestre. Tem gente que ainda não entregou, já passou o prazo, eu já dei mais um prazo, não entregou, eu dei mais um prazo até sexta-feira agora. Se não entregar, vai ficar com 0. Paciência. Tá? Porque é demais, gente. Não tá tão confuso assim, tá muito certinho. Tá tudo lá no Classroom, com data, com tudo para vocês verem. A data para entregar, a forma de entregar já foi ensinado no grupo. Por isso que eu fico brava com vocês, quando vocês ficam conversando no chat enquanto a gente está explicando as coisas. Porque depois acontecem todas essas confusões. Tá? Então, assim, ó, tarefa, quando for para entregar, eu aviso. Se eu boto no Classroom, é para ser respondida, e eu digo que tem que entregar, é para ser respondida lá, porque daí lá eu corrijo, eu tenho condições de dar uma nota, devolver para vocês, certo? Já fica tudo registrado lá. Então, gente, se organizem também, porque se vocês não se organizarem dentro da organização que a gente fez, dá muito rolo. Certo? Aí eu mandei, eu não mandei, eu mandei por e-mail, eu não mandei. Olha, Helena, Evelyn, Bernardo e tantos outros aí foram lá sem problema e pum! Colocaram lá no Classroom, pronto, tá corrigido, tá feito. Não tem mistério. Certo? Então, não façam confusão. Tá? Não façam confusão. Vão lá, aprendam. Peguem o tutorial de novo com a Evelyn, certo? Evelyn, bota lá no grupo de novo esse troço, para ver se o povo aprende. Quando for no Classroom, é no Classroom, tá? Quando for por e-mail, eu aviso, porque daí todo mundo manda, fica mais... o professor consegue se organizar melhor, entenderam? Não fica um aqui, outro lá, responde de qualquer jeito, responde aqui, responde acolá. Que é isso? O Classroom é uma coisa que vocês têm que ver toda semana. De cada matéria, tá ali no mural tudo que tem, os PowerPoint que foram publicados ali. Tem até como ver, se tu clicar no negócio lá, tem até como ver, tipo, aparece todas as coisas que tu tem que fazer de, tipo, qualquer matéria, vai aparecer todo. Pois é, exatamente, eu não sei qual é o mistério disso, sabe?
são tão espertos para jogar, para não sei o quê, para um Classroom que até eu aqui que não entendo nada de informática estou lidando com aquele troço, sabe? Ainda mais vocês que são craques. Não sei qual é o mistério. Então, se eu disser que é para entregar por e-mail, eu vou escrever para vocês, olha, devolvam essa tarefa por e-mail. Se for uma tarefa que é para devolver para mim, eu boto. Se eu não botei, é porque nós vamos corrigir aqui, durante a aula. Que é a tarefa que nós vamos corrigir amanhã, que eu botei para vocês, que é da página... de olho no tema, página 55. Nós vamos corrigir amanhã aqui, durante a aula. Tá certo? Tá? Então, olhem bem o que está escrito, né? Vejam se é para entregar, se não é para entregar. Entrem toda semana no Classroom, vê se não estão devendo tarefa. As tarefas estão lá, com data para entregar, com tudo certinho, tá? Entreguem por lá. Certo? Combinado, gente? Tá? Então, os trabalhos começarão, eu vou começar por ordem de inscrição das equipes aqui, ó. Então, passando essa semana que vem, na outra, dia 18 daí, tá? Dia 18 vai ser Helena, equipe da Helena, do Kian, o Andrei e o Arthur. Certo? Aí, isso na terça-feira. Na quarta-feira vai ser Bernardo, Grazi e Isabela Medeiros, Maquin e Júlia. E na outra terça daí vai ser o Daniel, a Fabiola, o João Gabriel e o Davi. E prof, o que tu disse? O Bernardo, quem mais? Ué, o que tu disse? Bernardo, Noah e João Pedro, aluno. Tá, não, é que eu tinha escutado Bernardo, Grazi e sei lá que. Ah, não. Tá? Então, ó, as 4 primeiras, Helena, Kian, Andrei e Arthur, é na próxima, dia 18, tá? Aí, dia 19, Bernardo, Grazi e Isabela e o Daniel, tá? Essas equipes, 4 equipes, tá? E depois, na outra terça daí, vem a Fabiola, o João Gabriel e o Davi e o Pedro Blom, que estava sem equipe, tá? Certo? Combinado, gente? Eu coloco lá no grupo direitinho os Prof, dias, fala. o Davi me mandou mensagem que ele ainda não está no seu grupo lá do WhatsApp. Ele está pedindo para se adicionar ele. Aí eu não posso adicionar ele porque eu estou sem telefone. O telefone quebrou. Eu não tenho o número dele. Eu também não tenho o número dele. Tem que mandar o número para a gente adicionar. Davi, manda o teu número para a gente adicionar. Manda aqui, que daí eu pego e adiciono. Cadê o Davi? Acho que vai falar no chat. Ué, mas não tá falando? Davi? Oi, Davi! Davi! Peraí. Tô perando. Tá, pessoal, então os outros já pode ir saindo, tá? Só fica o Davi para me dar um número aqui, certo? Beijo, meus queridos, até quinta. Não, até amanhã, né? Tchau, prof. Tchau, deixa eu anotar, Davi, peraí. Ai, não peguei, Davi. Ô, professor, tu vai passar, tipo, tu não vai passar, tipo, esqueci o nome, os nomes de cada um que vai fazer. Como os nomes de cada um que vai fazer? Tu não sabe?
Esqueci o que eu ia falar, mas... Andrei, tu Depois quer eu- saber quando é que tu vai apresentar, é isso? Não, eu sei quando é que eu vou apresentar. Vai ser todo mundo o mesmo tema? Meu Deus, Andrei. Não, tu vai escolher e vai botar lá no grupo o que tu vai pesquisar, para os outros saberem o que tu vai pesquisar, para eles não pesquisarem. Tá bom, então. Eu botei o PowerPoint no grupo, tu vai ler e tu vai ver que tipo de adaptação tu quer pesquisar, tá? Sim, era... Aí tu vai lá pesquisar aquele tipo de adaptação. Daí tu achou sobre um animal lá. Aí tu avisa lá o que tu vai pesquisar, tá? Tá bom, pode deixar, obrigado. Tá, então tá. Davi, então é 5548-9108-4211, é isso, né? Vou te adicionar lá, tá, Davi? Tchau, querido. Beijo.